E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô aqui hoje, quinta rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje vou trazer para vocês a escalação do nosso time principal, pensando em pontuação para essa quinta rodada. Eu vou tentar mesclar alguns jogadores para valorizar, porque o nosso patrimônio ainda é de 132,82 cartoletas. Porém, nessa rodada a gente tem várias opções que estão tendendo a valorizar e também a pontuar. E se você, Gustavo, eu só quero pontuar, vou dar as opções. Se você também só quiser valorizar, vou dar as opções nesse vídeo. Então acompanhe ele todo, porque ele tá completinho. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve no canal e vem participar do canal mais completo de Cartola FC. Se assistir o vídeo, papoca um like também, porque ajuda aqui o produtor. E lembrando, galera, que nessa quinta rodada a gente vai ter todos os confrontos, ao contrário da quarta e da terceira, que a gente sempre teve um jogo a menos. A da terceira rodada a gente não teve o clássico rei entre Fortaleza e Ceará. E na rodada passada não teve o jogo entre Palmeiras e Flamengo, que foi adiantado para o meio da semana da terceira rodada. Acabou não valendo para o nosso queridíssimo Cartola. Porém, nessa rodada a gente vai ter cheia. Claro que a gente tem os jogos de meio da semana que pode fazer com que alguns jogadores titulares não joguem nessa nossa rodada. Porém, isso vai ser analisado no decorrer dos dias. Até lá a gente vai fazer uma escalação e é rumo à mitagem. Então, logo depois da vinheta, eu já volto com a nossa escalação. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, vamos então analisar os goleiros, que é a primeira posição que a gente sempre coloca. E galera, nessa rodada a gente tem belas opções e apesar de não existir o mínimo para valorizar, existe uma regra muito comum que ocorre na quinta rodada, que é padrão de muitos anos, que é jogadores que desvalorizaram nas últimas rodadas têm uma tendência a valorizar nessa quinta rodada, tá ok? Então, geralmente coloque jogadores que estão desvalorizados e eles também são ótimas opções para pontuar no caso dessa quinta rodada. Exemplo, João Paulo, o próprio Everson pelo lado do Atlético Mineiro, a gente tem o Bento pelo lado do Atlético Paranaense, são os três jogadores mais desvalorizados e são três ótimas opções para a gente colocar nesse momento, com umas médias até interessantes que estão possibilitando a gente colocar eles. Porém, nessa rodada, galera, especificamente, eu estou no momento pensando em colocar o Max Wallace pelo lado do Fortaleza. Provavelmente ele vai ser o goleiro com a maior tendência à valorização nessa rodada, porque ele desvalorizou a rodada passada, e o jogo é contra o São Paulo. Eu ainda posso fazer com ele aquele esqueminha dos goleiros. Se eu colocar o João Paulo ou o Everson, o problema é que eu não vou ter nenhum jogador não provável para colocar no lugar deles. Ó, colocando aqui o preço, se eu coloco o João Paulo ou até o próprio Everson, os únicos goleiros que estão acima deles são prováveis. Então eu não posso fazer aquele esqueminha do goleiro que vocês já conhecem, quem acompanha o vídeo há mais tempo, que é colocar um goleiro que não está provável, no caso o Jori, e colocar como reserva o Max Wallace, que é o meu goleiro que eu quero que jogue. Por que eu faço isso? Porque eu acabo não tendo nenhum risco de negativar. Porque se o Wallace fizer uma pontuação negativa, ele não entra em campo, que é um exemplo do banco de reservas, que eu já expliquei em outro vídeo. Se você tem dúvida, também tem aqui no meu canal. Então eu acabo fazendo esse esqueminha. Se eu coloco qualquer um dos outros goleiros, como eu havia mencionado, como o João Paulo e o Everson, eu não vou poder fazer isso, porque o goleiro mais barato, que não está provável para jogar nessa rodada, é o goleiro do Flamengo, o Santos, em que ele só custa 11 cartoletes. Então eu nem posso colocar o Everson nem o João Paulo. Por isso que eu vou optar pelo Aleph, que também é uma opção interessantíssima. O Fortaleza jogando em casa, ainda não pontuou no campeonato, precisa urgentemente fazer essa pontuação e conseguir o SG. Na pior das hipóteses, o Max pode fazer várias defesas. Outras opções ali também são razoáveis para você que quer fazer sua escalação. É o Everton pelo lado do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é favorito jogando contra o Fluminense. E do mais, eu acho que essas são as melhores opções. Quem sabe um Ronaldo ali, ou até mesmo um Hugo Souza, se realmente for ele que for jogar, tá ok? Então essa foi a nossa opção do goleiro. Chegando na lateral, galera, a gente também tem ótimas opções para você escalar no seu time, principalmente Piquerez pelo lado do Palmeiras. A gente tem o Felipe Luiz, que é uma ótima opção ali pelo lado do Flamengo, inclusive estará no meu time. A gente também tem o Lucas Pires, outra forte opção que ainda vai ter tendência a valorizar nessa rodada. Lembrando que até o momento ele já tem 3 finalizações e de desarme o Lucas Pires tem 15. Então
opção fortíssima para você colocar no seu time nessa rodada. Seguindo aqui também, a gente também tem o Maddison pelo lado do Santos, que é outra forte opção para você colocar no seu time. Inclusive, quiser fazer uma dobradinha do Santos entre o Maddison e o Lucas Pires é uma opção válida. A gente tem também o Mariano pelo lado do Atlético Mineiro. A gente não sabe quem vai ser o outro lateral ou se mesmo o Mariano vai jogar. Então fica um pouco ainda na dúvida. A gente tem uma opção do Isla, que é uma opção legal. O Abner também é interessante nesse jogo contra o Ceará. E do mais, eu acho que essas são as fortes opções. Inclusive, se você também quiser colocar um Felipe Jonathan, é válido, nem lateral, teoricamente. Felipe Jonathan é. Então, a gente tem essas opções muito boas, inclusive para a reserva do Felipe Luiz e do Maddison, eu vou acabar colocando o Maddison, né? No caso, o meu titular vai ser o Lucas Pires e o reserva, o Maddison, para completar a minha lateral. Entrando já na área da zaga, a gente também tem boas opções como o Maicon, que é um grande zagueiro para essa rodada, também está com forte tendência a valorizar. Muitos desarmes até o momento, a gente está falando de 9 desarmes. Ele também tem uma chance imensa de conseguir um SG essa rodada, então uma opção bem completa. A gente tem também o Júnior Alonso, que é uma opção interessante, o Eduardo Balmer, que é uma opção que está um pouco mais barato, também é aceitável. A gente tem o Pablo e o Davi Luiz pelo lado do Flamengo, a gente tem o Godin pelo Atlético Mineiro, são opções com certeza muito boas, porém eu vou acabar usando um pouco, eu vou acabar colocando o Marcelo Benevenuto e ao lado dele eu vou colocar o Davi Luiz, galera. De reserva eu vou acabar colocando o Godin. Eu estava até pensando, inclusive, em colocar o Godin como meu titular. Porém, como o Davi Luiz está um pouquinho mais caro que o Godin, não tinha como eu colocar, e o Benevenuto também, não tinha como eu colocar o Godin titular e o Benevenuto ou o Davi Luiz como reserva. Então, eu optei por deixar o Godin na reserva, mas isso também pode ser modificado no futuro. Chegando no meio de campo, e eu já começo com o Arrascaeta. Lembrando que o Arrascaeta não valorizou nem desvalorizou a última rodada. Então, a valorização dele é um pouco estranha nessa rodada. A maioria dos sites, como o Guru, diz que a tendência é que o Arrascaeta vai precisar de uma pontuação muito alta para valorizar, mas até o momento o Cartola não divulgou nada. Como o Cartola não divulgou nada, eu vou colocar o Arrascaeta. A mesma ideia se coloca para o Veiga. Ainda não jogou na última rodada, ele vem de uma valorização, desvalorização e valorização. A tendência é que o Veiga realmente não valorize essa rodada. O Arrascaeta já vem de uma situação diferente. Ele vem de uma desvalorização. Então, mesmo que ele não tenha um mínimo tão baixo como 2 ou 3, eu também acho que não vai ser algo absurdo, como provavelmente pode ser o Veiga. Mas eu vou deixar o Veiga como titular, só para a gente ter aqui uma base de como vai funcionar meu time se o mínimo de valorização não ficar muito absurdo, como o Veiga precisar de 10 ou 11, tá ok? Já o Jarate, outra opção muito forte para você colocar no seu time. O Gomes, que está desarmando demais, também é uma forte opção. Lembrando que ele também não jogou, ele está no mesmo esquema de Veiga e Arrascaeta. O Andrei é uma opção forte, mas galera, provavelmente o Andrei desvaloriza. Ele vem de uma forte valorização, forte pontuação. O jogo é fora de casa, a tendência é desvalorizar. Então ele eu nem arrisco logo de entrada. Outras opções como o William pode ser interessante. O jogo é fora de casa contra o Red Bull, mas o William tá jogando demais, é um absurdo, é o jogador mais desequilibrante pelo lado do Corinthians, então acho que também pode ser uma opção interessante para você colocar no seu time. Mas eu vou acabar fechando com o Iago Pikachu pelo lado Fortaleza. Fortaleza não vem bem, mas o Iago Pikachu, além de bater pênalti pelo lado do Fortaleza, esse confronto contra o São Paulo pode ser, quem sabe, uma redenção do Fortaleza. Então, vou acabar optando pelo Pikachu. Quem quiser colocar Nacho, o Everton Ribeiro também são opções válidas. Claro, nem todas estão com tendência natural a valorizar, mas são opções totalmente aceitáveis para você colocar no seu time. E de reserva, galera, eu vou logo dizer uma outra fortíssima opção, que é o Terans pelo lado do Atlético Paranaense. Inclusive, eu estava pensando em colocar o Terans como titular. Caso o Veiga ou o Arrascaeta estejam muito caros, eu posso acabar trocando e colocar o Terans. Eu também estou querendo muito colocar o Zarate pelo lado do Atlético Mineiro. Então, caso esses dois estejam muito caros, o Zarate vai ter tendência a valorizar. Eu coloco ele e o Terans, que está aqui no meu banco de reserva. Show de bola? Entrando agora no nosso ataque para fechar o nosso time, a gente também tem opções ali
interessantes, algumas muito caras, mas que com certeza muita gente vai investir. Exemplo, o Hulk. O Hulk é um jogador que, galera, se você quiser colocar um jogador toda rodada e não mexer no seu time, é o Hulk, porque o cara é impressionante. Até jogo passado que ele não jogou bem, ele faz um golzinho, pontua 6,5, então é um jogador muito regular. Ele teve uma leve desvalorização, muito leve, o que significa que provavelmente ele vai precisar também de uma pontuação alta, mas tudo isso a gente vai analisando. Bruno Henrique, outra forte opção. Eu vou colocar o Igor Paixão, que desvalorizou na última rodada, e mesmo sem fazer gol, assistência, o cara é um monstro, é muita pontuação alta, porque é um jogador ofensivo, de muita velocidade, que sofre falta e também ele consegue ainda gerar, de maneira geral, uns desarmes que não é tão comum para os atacantes, tá ok? Então a gente fecha com o Hulk e Igor Paixão, e o nosso outro atacante poderia ser o Marcos Leonardo, que é um dos atacantes que mais finaliza nesse campeonato, tem 5 finalizações dentro, 5 fora, mas a tendência do Marcos Leonardo é desvalorizar, porque ele valorizou nessa rodada, ou até mesmo o próprio Léo Batistão, se você quiser colocar no seu time. Mas como eu havia mencionado, eu vou acabar fechando com o Gabigol, que também é uma opção que vai ser muito colocado. O Gabigol costuma ser um jogador muito explorado pela maioria dos cartoleiros, e eu vou colocar ele no meu time porque eu acho também que essa rodada ele é uma bela opção. Gabriel Veron eu não recomendo tanto, porque até jogando pelo Palmeiras, o Veron às vezes joga muito pelo lado e nem chega a ser o atacante de referência. Realmente o Canóbio é uma opção interessante pelo lado do Atlético Paranaense. O Júnior Moraes é o atacante de frente pelo Corinthians, pode ser também o Jô, fica a critério. E Silvio Romero, se você quiser fazer uma aposta, também pode, mas do Fortaleza eu acho que a melhor opção é o próprio Pikachu. De capitão não tem outro, eu vou de Hulk, poderia também ser o Gabigol, se você quiser colocar no seu time. De técnico, galera, não me sobraram muitas cartoletas e eu vou acabar optando pelo nosso queridíssimo Voivoda. O Voivoda é o técnico que vem de desvalorizações consecutivas, isso gera uma tendência natural a ele valorizar nessa rodada. O jogo é Fortaleza, São Paulo, como o jogo é em Fortaleza, eu vejo o Fortaleza com chance de ganhar o jogo, como vocês viram, eu botei alguns jogadores, por isso eu vou colocar o Voivoda. E de reserva no ataque, eu acabei não colocando aqui para vocês. Poderia ser o Pedro Raul, que eu fiquei muito inclinado a colocar ele. Inclusive, eu tô pensando em colocar ele, mas eu tava para colocar também o Léo Batistão. Como o Pedro Raul tá com a tendência a valorizar, eu vou acabar optando por ele, porque ele é um clássico goiano, mas ele vem de boas pontuações mesmo quando não tá fazendo gol. Então, eu acho que é razoável você colocar ele. E essa ficou sendo minha escalação. Lembrando que se você chegou no vídeo até aqui, meu time está custando 132,52 cartoletas, só que eu dei várias outras opções mais baratas, outras mais caras, umas pensando em pontuação, outra em valorização. Então acompanhe o vídeo se você só quis ver no final, que você vai ter todas essas opções. Para mais indicações, se inscreve no canal e papoca um like no vídeo. E um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!